Durante a Idade Média, as mulheres eram cercadas por uma aura de mistérios e segredos, e muitas vezes eram vistas como criaturas mágicas e místicas. Algumas das crenças e rituais estranhos da época ainda sobrevivem até hoje, e muitas delas estão relacionadas a um assunto que ainda é um tabu em muitas culturas. Olá, viajantes da história! Peguem seus absorventes, dê uma lavadinha antes, porque hoje descobriremos como era a menstruação na Idade Média. Ficou curioso? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Mitos e tabus. Na Idade Média, muitos mitos cercavam a menstruação. Alguns acreditavam que o sangue menstrual tinha propriedades mágicas, como a capacidade de curar doenças ou de proteger contra o mal. Outros acreditavam que o sangue menstrual era perigoso e que poderia causar doenças, especialmente se ingerido ou em contato com a pele. Alguns acreditavam que a menstruação era uma forma de expulsar os espíritos malignos do corpo, enquanto outros acreditavam que a menstruação era um sinal de doença ou fraqueza. Produtos de higiene feminina. Durante a Idade Média, muitas mulheres não tinham acesso a produtos de higiene feminina adequados, e que as obrigava a usar materiais improvisados para lidar com a menstruação. Esses materiais incluíam panos, tecidos, lã ou até mesmo musgo, que eram muito pouco higiênicos e podiam causar infecção e irritação. Muitas mulheres não tinham acesso a água limpa ou sabão para lavar os panos ou tecidos usados, o que tornava o período menstrual ainda mais desconfortável e insalubre. Por causa dessas restrições, as mulheres eram obrigadas a limitar suas atividades durante o período menstrual. Em alguns casos, eram excluídas da vida social e religiosa. Superstições. Além de mitos, muitas superstições cercavam a menstruação na Idade Média. Por exemplo, algumas culturas acreditavam que a menstruação poderia envenenar plantas e animais ao seu redor, tornando-os doentes ou inférteis. Outras superstições afirmavam que o sangue menstrual poderia ser usado para lançar maldições ou feitiços, ou mesmo para adivinhar o futuro. Muitas mulheres na época acreditavam que a menstruação era uma forma de comunicação com o sobrenatural e que poderiam também receber visões e revelações durante o período menstrual. Restrições e limitações. Além de mitos e tabus, as mulheres menstruadas na Idade Média enfrentavam muitas restrições e limitações. Em muitas culturas, as mulheres menstruadas eram consideradas impuras e eram proibidas de participar de atividades sociais, religiosas e políticas. Algumas mulheres eram confinadas a um espaço separado durante o período menstrual, enquanto outras eram proibidas de tocar em alimentos ou em outras pessoas. Além disso, muitas mulheres na época não tinham acesso a produtos de higiene feminina adequados e precisavam usar panos, tecidos e lã para absorver o sangue menstrual. Menstruação na religião. A menstruação também desempenhou um papel importante na religião durante a Idade Média. Em muitas culturas, a menstruação era vista como um sinal de impureza e era considerado um obstáculo para a comunhão com Deus. Algumas religiões proibiam as mulheres menstruadas de entrarem em igrejas ou de receber a comunhão, enquanto outras exigiam que as mulheres se purificassem antes de participar de rituais religiosos. A menstruação nas artes e na literatura. A menstruação foi um tema recorrente nas artes e na literatura da Idade Média. Muitos manuscritos medievais incluíam ilustrações de mulheres menstruadas, que muitas vezes eram retratadas como impuras ou enfeitiçadas. Na literatura, a menstruação era frequentemente usada como um símbolo de pecado, doença ou morte.
No entanto, também havia obras que celebravam a menstruação como uma parte natural e vital da vida das mulheres. A menstruação e a medicina. Durante a Idade Média, a menstruação era mal compreendida pela medicina e muitas vezes era vista como um sinal de doença ou fraqueza. Algumas teorias médicas da época afirmavam que a menstruação era causada por uma superabundância de sangue no corpo, enquanto outras afirmavam que a menstruação era uma forma de desintoxicação do corpo. Hoje em dia, sabemos que a menstruação é uma parte natural do ciclo reprodutivo das mulheres e que não há nada de errado ou perigoso em ter o período menstrual saudável. Civilizações antigas. A utilização de produtos menstruais é uma prática antiga que remonta à história. Desde o tempo dos antigos egípcios, os hieróglifos sobre o ciclo menstrual foram decifrados, revelando informações muito interessantes. Os estudiosos descobriram que os tampões eram amplamente utilizados no Antigo Egito, feitos de algodão enrolado ou de papiro amolecido. Esses produtos eram acessíveis para indivíduos de diferentes classes sociais. É fascinante notar que, na época, os antigos egípcios acreditavam que o sangue menstrual possuía propriedades medicinais e poderia ser usado como remédio para a ptose mamária, dentre outras coisas. Na Grécia Antiga, as menstruadoras também utilizavam tampões, mas embrulhando pedaços de madeira com fiapos. Algumas mulheres gregas também usavam esponjas do mar como absorventes internos, uma prática que ainda é comum nos dias de hoje. Os romanos também eram conhecidos por utilizar absorventes e tampões feitos de lã. A tecnologia menstrual evoluiu bastante desde então, com a disponibilidade de uma ampla variedade de produtos menstruais, incluindo absorventes internos e externos, copos menstruais e calcinhas absorventes. Curiosidades sobre a menstruação. Além das informações históricas e culturais sobre a menstruação, há também muitas curiosidades interessantes sobre o assunto. Por exemplo, você sabia que as mulheres têm em média cerca de 450 ciclos menstruais ao longo de suas vidas? Ou que as cólicas menstruais são causadas pela liberação de prostaglandinas do corpo, que ajudam a expulsar o revestimento uterino? Também há muitos mitos sobre a menstruação que ainda persistem até hoje, como a ideia de que as mulheres devem evitar tomar banho ou lavar o cabelo durante o período menstrual. A menstruação e a cultura contemporânea. Hoje em dia, a menstruação ainda é um assunto cercado por tabus e estigmas em muitas culturas. Embora tenhamos feito progressos significativos em termos de acesso, informação e produtos de higiene feminina, muitas mulheres ainda enfrentam restrições e limitações relacionadas à menstruação. Além disso, muitos meninos ainda consideram o assunto nojento ou embaraçoso. Além disso, a falta de acesso a produtos de higiene feminina e informações sobre a menstruação ainda é um problema em muitas partes do mundo, especialmente em países em desenvolvimento. O que você não sabia e o que mais te chamou a atenção sobre a menstruação na Idade Média? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like. Um forte abraço e até o próximo vídeo.